Bom dia novamente. Vamos iniciar então a gravação da nossa aula, né? Iniciar a nossa última aula do segundo trimestre de Dietoterapia 1. Imagino que para todo mundo vocês não veem a hora de ter a última aula mesmo, né? Na próxima semana. Eu também não vejo, porque a gente está precisando e merecendo aí os nossos 10 dias de descanso, né? Nossos 10 dias de recesso. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que cumprir essas etapas. Então, vamos cumprir mais uma aqui, né, na nossa disciplina. Bom, então nós temos 3 pontos para tratar na aula de hoje. Deixa eu até ligar minha câmera aqui. Peraí. Deixa eu conferir se está projetando. Está projetando certinho. Então, bom dia para vocês. Vou tentar ficar com a câmera ligada, porque está chovendo e minha internet não é das melhores. E nós temos 3 coisas para a gente discutir hoje. Nós temos que falar dessa atividade avaliativa, nós temos que falar da autoavaliação, né, que foi pedido e eu deixei valendo ponto, que já está disponível lá no Moodle, que inclusive ontem, depois de meia-noite, ele mudou, zerou, não estava funcionando, até 1 hora da manhã não estava funcionando, eu desisti de mexer nele. Não sei se agora voltou. E nós vamos falar também da nossa aula, né? Que é o objetivo principal. Então, começando aí, deixa eu abrir meu arquivo aqui, vocês estão acompanhando na projeção. Essa é a nossa terceira atividade, né? A gente combinou que nós teríamos só 3 atividades. A autoavaliação, deixei valendo ponto, mas é porque ela exige muito menos pesquisa, muito menos procura, muito menos reunião em grupo, discussão, né? É uma coisa que se faz muito rapidamente. Inclusive, eu acho que foi no segundo ano, mas eu não tenho certeza. Tem alguma turma aí que eu coloquei autoavaliação ontem, as pessoas já estão respondendo. Nenhum problema. É para isso mesmo, tá bom? Até porque sobra tempo para depois vocês fazerem as atividades avaliativas. Tem algumas atividades avaliativas lá pendentes, né? Mas vocês têm até o dia 16 para entregar tudo, né? Então, aí vocês vão conseguir se articular melhor. Só que, o que eu vou sugerir? Ficou meio atropelado? Ficou. Mas faça um calendário, né? Eu fiz um calendário para o primeiro ano das minhas atividades, porque eu dou duas disciplinas para eles, e eles estão chegando agora, né? Então, eu coloquei lá todas as atividades, a data de entrega de cada uma por disciplina e qual atividade é. Já aparece no Moodle? Aparece, mas às vezes, vendo no papel, a gente consegue entender melhor, né? Então, façam isso com todas as disciplinas, façam uma tabela, coloca na primeira coluna as disciplinas, aí coloca atividade 1, 2, 3, 4, sei lá quantas o pessoal está dando, e aí coloca as datas, né? Vai organizando, de repente, pelas que tem que fazer primeiro, as que tem que deixar por último. E lembrando, gente, não deixa muita coisa para o último dia, não, porque pode acontecer da internet cair, pode acontecer de dar uma chuva e a internet está ruim, pode acontecer, enfim, uma série de questões que podem levar a comprometer as atividades de vocês. Tá? Estou só olhando o chat aqui, vou beber água, espero que vocês estejam servidos. Aí, falando da nossa última atividade, como eu falei na aula anterior, eu dei uma coisa muito simples, gente, muito simples, assim. Já pensei, repensei, se isso não estava muito pesado, mas assim, menos do que isso, só se não fizer, né? E acho que não é esse o objetivo de vocês. Vocês são uma turma de segundo ano que me orgulha muito, porque eu vejo que vocês têm interesse em aprendizado, mesmo que o conteúdo não tenha a menor possibilidade de cair no Enem, né? Isso é muito bom, porque isso amadurece vocês, faz com que vocês lidem melhor até com as questões do ensino médio. Mas aí tentei fazer isso para não atrapalhar vocês.
Então, aqui a terceira atividade é um trabalho prático, como está lá no PPT, e vai ser dividido em duas partes. Eu acredito que vocês já saibam fazer isso, já devem ter visto com a Fernanda. Mas a gente vai calcular o IMC, tá? E avaliar o estado nutricional de cada um. A gente vai aprender isso hoje na aula. Então, tem três indivíduos aqui. Esse indivíduo de 28 anos, com 1,77 m, 41 quilos. Esse indivíduo de 34 anos, com 1,89 m, 80 quilos. E você, né? Aí, vocês vão utilizar o seu peso e sua altura. Mas, Márcia, o IMC do adolescente é diferente. É diferente. Mas a gente vai fazer como se vocês não fossem adolescentes. Finge que vocês já estão lá no primeiro ano de graduação, com 20 anos de idade, ou no segundo ano de graduação, só para vocês terem uma noção, tá? Depois, ano que vem, quando a gente tiver mais tempo, se vocês quiserem, eu mostro como vocês colocam o IMC do adolescente na curva, tá? Mas aí também a gente precisa só ter uma noção de acompanhamento. Aí eu vou localizar vocês na curva, né? Vocês já vão ter esse dado aí do IMC. Vou projetar aqui uma curva do MCHS e vou mostrar como que localiza e como que a gente trabalha com o IMC do adolescente. Agora, isso eu acho que vocês devem ter visto, ou pelo menos deveriam ter visto, em nutrição nas fases da vida, ou então na disciplina da Fernanda. Aí, quem quiser já pega lá a sua curva, ou curva de menino, ou curva de menina, e se localiza também, tá? Continuando aqui, nenhuma dúvida. A segunda atividade que eu passei, né? A segunda parte dessa terceira atividade, vocês vão estimar a altura, que a gente vai aprender hoje, como que a gente calcula a altura, o peso do paciente quando ele não pode levantar da cama. Quando ele não pode ir para a parede, né, aferir a altura, quando ele não pode subir numa balança para pesar. Como é que faz? Né? Fica sem? Não dá. A gente tem métodos para estimar, para chegar no valor aproximado. Aí, por isso que eu pedi, já deve ter uma semana, para a Maísa e para a Isabelle, para avisarem a todos da turma que eles deveriam providenciar uma balança e uma fita métrica. E ainda falei, quem não puder, claro, ninguém vai comprar uma balança só para fazer um exercício. Deixei claro lá, quem não puder comprar, por exemplo, a balança ninguém ia comprar, né? Mas assim, quem não puder comprar a fita métrica, que é baratinho, providencia as medidas. Pede uma costureira para medir a altura do joelho, mostrei lá a foto, como que mede. Falei assim, vai na balança da farmácia correndo de máscara para não pegar coronavírus, vai na casa do vizinho que tem balança, pega um peso que você pesou a última vez e usa, tá bom? Agora, quem tiver balança em casa e fita métrica vai fazer tranquilo. Quem não tiver, vai usar essa alternativa, tá? Pegar o seu peso habitual, sua altura habitual, né? E fazer os cálculos. Ah, mas na pandemia eu aumentei de peso. Enfim, do peso não, perdão. Mas estatura não mudou na pandemia, né? Peso pode ter mudado, mas estatura não mudou. Então, quem tinha 1,60 m em março, hoje continua com 1,60 m, né? Mesmo sendo adolescente, vocês já menstruaram, né? As meninas, no caso, há um tempinho, e os meninos podem até ter crescido, né? Um pouquinho nessa pandemia, mas não vai mais que 1 centímetro, não. Né, 2 estourando. Só para a gente ter uma noção, para ver se essa estimativa, né, de altura do joelho realmente dá um valor aproximado, só para a gente ver na realidade. Nem sempre vai ser o valor exato, na verdade, na maioria das vezes não vai ser. Mas assim, não vai, é difícil, né, a gente pegar a fórmula, aí na fórmula dá 1,30 m e você tem 1,60 m. Né? Então, é um ajustezinho, assim, para a gente não errar muito na hora de calcular a dieta do paciente, tá bom? Então, são, assim, duas questões. Isso, vocês fazem depois dessa aula em meia hora, só se não tiver a altura do joelho. Talvez gaste meia hora para medir a altura do joelho, que eu duvido também, né? Acho que 5 minutos dá para medir. Então, eu vou estourar, assim, 40 minutos. Vocês fazem essa atividade e já posta no mundo, tá? Inclusive, até recomendo que quem não fez as outras, comece por essa, porque já adianta, tá? Agora, vou
Tá projetando, gente? Para vocês? Tá, né? Sim. Ah, tá. Porque para mim que tá estranho, parecendo que não tá projetando. Mas deve ser o mudo. Deixa eu parar agora, vou mostrar uma outra coisa para vocês, antes de começar a aula. É uma guia que eu tenho que projetar. Achei. Autoavaliação já está lá no Moodle também. É um formulário do Google Docs. Tá, eu pedi para enviar para vocês, assim, não sei se vai, porque não sei como é que está essa questão do e-mail de vocês. Se está atualizado, porque vocês têm que colocar o e-mail aí, pedir para coletar o e-mail e para salvar uma cópia no e-mail. Mas essas questões de tecnologia, né? Então, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão responder. Eu não vou passar um por um aqui, não, para a gente não perder tempo. Mas são coisas muito simples, né? Vocês vão colocar aqui, por exemplo, nome, e-mail, né, a turma, né? Sobre a participação nas aulas remotas. E tudo sobre você. Tá? Você participa, participa a maioria, não participa, não consegue participar, né? Alguém está entrando aqui, não consegue participar, por exemplo. É, Aí, se você selecionou, né, casos em que não participa, justifique isso, mas justifique de maneira honesta, né, gente? Eu não participo porque eu não gosto de acordar cedo na quinta-feira. Eu não consigo acordar cedo, que eu fico jogando Free Fire, sei lá o que mais vocês jogam, PS5, FIFA. Fico jogando, fico assistindo TV. Quarta-feira tem jogo na televisão, ou então tem uma série que eu acompanho e fico maratonando série, ela tem 20 temporadas. Então, assim, sejam sinceros, né? Porque uma coisa é eu não participar, porque eu não tenho computador, porque na minha casa falta muita luz, né? Porque meu celular é a única coisa que eu tenho para acompanhar as aulas e ele está muito velho, embora tenha tido edital, né, de auxílio para comprar notebook, então quem não comprou, né, está moscando. Então, assim, né, justifique e depois, no finalzinho, depois de vocês fazerem essa análise de vocês mesmos, vocês vão se dar uma nota, Ô, tá? Márcia, Oi, quem está me a Ana chamando? Clara está perguntando que tem uma marcado como obrigatória. Está perguntando se mesmo quem marcar as primeiras vai ter que justificar. Ah, tá. Isso aí, perdão. Vou mudar aqui agora, né, claro. Ao vivo e a cores. Peraí. Ah, pronto, não tem. Deixa eu ver se tem alguma outra nesse sentido aqui. Peraí. Essa aqui, ó. Ah, ela já não tá marcada, tá vendo? Isso aí eu que mosquei lá no início. Não, essa tem que estar. Tá. Deixa eu só conferir se tá. Não, não tá. Tem que estar. Tá. E essa tá. Beleza. Belezinha, tá tudo certo. Tem alguém entrando? Peraí. Beleza, então vocês vão responder. Também é uma coisa muito rapidinha. Eu sugiro que respondam, se é que já estão respondendo aí, sugiro que vocês respondam assim que a aula terminar, no primeiro 5 minutos, porque vocês vão demorar no máximo 10 minutos para fazer isso, tá bom? E aí, quanto mais você ficar assim, vou deixar para depois que isso é rápido, pode ser que depois passa tão rápido que vocês não consigam fazer. Ô, Márcia, Oi, eu bebo muita água, tá? Vocês no não outro reparam. trabalho, Hum. você disse que tinha que usar uma balança e um peso, só que dá travada, eu não entendi. Como assim, balança e um peso? Pra quê? Não, balança e fita métrica. A balança para você aferir seu peso e a fita métrica para você medir sua estatura, sua altura. Porque aí você vai Vai ter que calcular dar. o IMC, Ah, tá, entendi. Obrigada. beleza? Mas Boa assim, tarde. eu já expliquei, mandei, ainda bem que está escrito lá na mensagem do WhatsApp. Quem não é para obrigar o pai e a mãe a comprar uma balança e uma fita métrica, não, tá? É para, se você não tiver como, vão providenciar, por quê? Às vezes a tia tem,
né? Pega emprestado. Às vezes, a vizinha tem, vai lá, pega emprestado, sem risco de coronavírus, passa álcool em tudo. Às vezes, a mãe trabalha no posto de saúde, não é legal, não. Às vezes, já ia comprar, só que ia deixar para janeiro, aí compra agora, se puder. E às vezes você já sabe o seu peso e sua altura. Ah, Márcia, mas eu engordei na pandemia. Não interessa. Vamos fingir que a pandemia não existiu, embora isso seja difícil. Faz com o peso e a altura que você já sabe, tá bom? Ou então vai em algum lugar seguro, que você não vai se contaminar, para ver sua estatura e seu peso. De repente, na casa do namorado, da namorada, na casa do tio, da avó, não sei, né? Farmácia é um lugar meio complicado, porque tem um fluxo muito grande de gente. E geralmente farmácia não dá para ferir estatura. Mas, de repente, já tem a fita métrica em casa, falta só o peso, vai na farmácia, pesa rapidinho. Mas de tudo, se vocês sabem o peso de vocês, a maioria das pessoas sabem, usem o valor que vocês têm, tá? Para não correr riscos. E quem já tem uma balança, ou vai comprar, já ia comprar, ou está comprando, né? Já faz isso em casa. Ou quem já tem, né, uma balança. Ok? Ô, Márcia, Oi. é só um negocinho sobre a autoavaliação. Porque tem tipo assim, e-mail. Peraí, calma, deixa eu ver de novo aqui. Tem endereço de e-mail e embaixo tem e-mail de novo. É pra gente colocar o nosso no primeiro e o seu para você receber a cópia no segundo, ou é os dois da Não, gente do aluno? isso aí foi um erro. É porque eu não tinha colocado. Quer ver? Deixa eu excluir. Eu não tinha colocado. Vai ser deletado, pronto. Eu não tinha colocado nas outras turmas, e aí eu fui colocar de novo, e nos de vocês eu já tinha colocado, aí eu acabei repetindo também, tá bom? Porque o do segundo ano, se eu não me engano, foi o último ou penúltimo que eu fiz. Aí eu lembrei, falei, não, precisa do e-mail. Aí é o seguinte, vocês vão, se eu não me engano, vocês vão receber uma cópia, né, das respostas de vocês no e-mail de vocês. Eu, pelo menos, pedi isso aqui. Quer ver? Olha aqui nas configurações. Tá aqui, ó, coletar endereço de e-mail e, né, receber resposta. Sempre, né? Nem se vocês solicitarem, não, é sempre. Então, para preencher o formulário, teoricamente, vocês têm que receber uma resposta no e-mail de vocês, uma cópia de tudo que vocês receberam. Vocês vão pegar aquela cópia, dar um print, enfim, e vão colocar lá no Moodle. Não precisa ser de repente, printou só metade do documento. Não tem problema, é só para o Moodle, para eu ter no Moodle um documento da avaliação para eu conseguir lançar as notas, tá bom? Que aí lá no Moodle já aparece tudo para mim. E como eu vou deixar vocês responderem tudo, fazerem tudo até dia 16, fica mais fácil, né? Porque dia 17 eu vou ter hora para acordar e não vou ter hora para dormir. Eu vou ter que lançar todas as notas, né? Vou começar a lançar algumas que já chegaram nesse final de semana. Mas vai sobrar um montão de nota para eu jogar no sistema. E aí, se eu não tiver isso organizado no Moodle, vai ser pior, vai demorar mais, né? E aí vocês demoram a ver as notas também, Ô, ok? Márcia, Oi. você vai olhar a autoavaliação, então, pelo print que a gente colocar no Moodle? Não, eu vou olhar a nota, mas eu preciso ter tudo organizadinho lá para ver quem fez, para depois conferir as notas, entendeu? Ah, sim, entendi. Eu tenho que ter, e o Moodle tem que estar preenchido também com as atividades que eu dei. Senão ele fica mandando mensagem falando assim: Lauren não fez atividade. Lauren está atrasada a atividade há 20 dias. Lauren não fez atividade há um mês, entendeu? Então tem que estar tudo organizado lá, beleza? Se vocês quiserem, podem printar somente a parte da nota, inclusive, né? Que é lá embaixo. Que aí já fica o print, já tudo certinho, e aí eu vou proceder com o registro, ok? Tudo ok, né? Ninguém falou nada. No trabalho prático, hoje é o manuscrito. Ué, que tranquilo, do jeito que você achar melhor. Pode ser manuscrito, de repente é mais fácil fazer no caderno, é mais rápido. Sentar lá no sofá, fazer no caderno, tirar uma foto e mandar a foto. Só que se for manuscrito, eu vou pedir uma coisa.
façam a caneta ou forcem bastante o lápis. Porque às vezes vocês fazem uma escrita muito clarinha e aí tira a foto, a resolução da câmera de repente não está ok, está escuro, está de noite, não acende a luz. Até vou acender a minha também, para aparecer minhas rugas melhor. Aí eu não enxergo, porque né, eu sou velha, não enxergo, tenho problema de visão e nem com óculos resolve muita coisa. Então é isso, é manuscrito, é à mão ou então digitado. Mas se for manuscrito, coloca uma escrita forte, né? Uma caneta, enfim, mais escuro. Não vai fazer com caneta vermelha também, não, que aí dá no mesmo do lápis. Tá? Agora, quem quiser digitar também pode ser digitado. Não vou. Não fiz nenhum tipo de restrição, né, nesse sentido. Eu acho que não. Tá bom? Então, vou. Eu estou mostrando para vocês, mas não vai aparecer. Não vai, porque está no documento, tá certo. Então, vou fechar aqui, vou interromper esse compartilhamento e vou começar o compartilhamento da aula, né? Que é o que nos interessa e nos motiva aqui a estar aqui nesse dia de hoje. Vamos lá. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre avaliação nutricional. Mas a gente tem uma disciplina de avaliação nutricional. Tem, mas eu vou falar com enfoque na questão de nutrição clínica. Deixa eu projetar aqui a aulinha. Pronto, agora ficou ok. Qualquer coisa, perguntem no chat, tá? Por quê? Porque o indivíduo, eu acho que vocês vão concordar comigo, um indivíduo que ele está saudável, mesmo em pandemia, assistindo a aula no ERE, sentadinho aqui na cadeira, no quarto bagunçado, né? Um indivíduo que está se locomovendo sem nenhuma doença, ele tem um tratamento e merece ter um tratamento totalmente diferente de um indivíduo que está, por exemplo, com coronavírus, deitado num leito de hospital, entubado, né? Vamos pensar nos pacientes com Covid que estão entubados. Vocês acham que ele vai conseguir levantar entubado, fixar a coluna numa parede, aferir estatura, medir a altura dele e subir numa balança para medir o peso? Eu acho que não, porque ele vai estar imobilizado. Além de ele estar imobilizado, e não somente ele, a gente tem outras pessoas nessas circunstâncias em que elas não estão deambulando. Esse é um termo técnico que vocês podem anotar aí, vou até colocar aqui no chat. Deambular. Deambular, clinicamente falando, é a mesma coisa que andar, né? Então, quando o indivíduo não está deambulando, quando o indivíduo não está andando, quando o indivíduo não está se movimentando, a gente não consegue medir a altura e o peso. E aí vocês podem pensar assim, mas, Márcia, para que vai medir a altura e o peso, né? Aferir a altura e o peso? Se o indivíduo está internado, deixa ele quieto, né? Só dá alimentação para ele. Mas para a gente calcular, principalmente o nutricionista, para a gente calcular a quantidade de comida que aquele paciente vai receber, a gente precisa saber a altura e o peso. Por quê? Porque quando o indivíduo fica doente, a necessidade energética dele aumenta muito, muito mesmo, porque tem o que a gente chama de fator injúria, né? E aí, se a gente não dá, né? Mas peso e altura não é fator injúria. Mas aí a dieta ela vai ser composta de alguns pontos. Metabolismo basal, né, que eu vou calcular o mínimo que esse indivíduo precisa, e aí está em função do peso e da altura, né? A atividade física, se esse indivíduo está andando ou não dentro do hospital, está levantando, indo ao banheiro, gastando energia, e o fator injúria, que é o tipo de doença que a pessoa tem. Então, por exemplo, isso aí vocês não precisam decorar, não, só para vocês entenderem. Uma pessoa que tem gripe, uma gripe muito forte, ela às vezes perde peso. Por quê? Porque o fator injúria dela é muito alto. Ela está doente, ela gasta muita energia. Uma pessoa que tem câncer tem um fator injúria altíssimo.
Então, já é sabido que o indivíduo pode entrar em desnutrição no hospital. Se ao calcular a quantidade mínima de energia que ele precisa, que a gente calcula com peso e estatura, a gente fizer errado, a gente não pesar ele e não aferir a estatura dele, a gente pode calcular uma quantidade menor de energia e aí ele vai desnutrir mais, porque doente ele tem uma tendência a perder peso. Então, o cálculo da dieta do indivíduo doente tem que ser assim, muito, 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 muito preciso. Mas por que você não deu isso primeiro? Primeiro que vocês não calculam dieta. O técnico não pode calcular. O técnico, né, na verdade, calcular, ele até poderia fazer um trabalho mecânico, mas vocês não podem prescrever. E aí não adianta calcular sem prescrever. Concordam comigo? Segundo, porque como a gente está no ensino remoto, o que eu pensei? No início do trimestre, mais gente assiste aula. No final, uma galera menor. Então, eu vou dar os conteúdos de doença primeiro, que no final, se a galera não assistir a avaliação nutricional, como eles não calculam dieta, não prescrevem, mas é um conhecimento importante para a vivência no estágio, né? O que vai acontecer? Depois eles assistem a gravação. Então, deixei os conteúdos que são importantes, mas não tão importantes quanto refluxo, gastrite e etc., né, para o final. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, nesse caso, a avaliação nutricional do indivíduo que está internado, ela é muito importante, porque ela é diferente. Porque hoje a gente vai ver como que a gente vai saber o peso e a altura do indivíduo sem colocar ele em cima de uma balança e sem tirar ele da cama e colocar ele numa parede para ferir a altura. Ok? Quem tiver acesso ao Moodle, esse slide já está lá, tá? Então, de repente, quer acompanhando aí no computador, que talvez a minha projeção não esteja a contento, beleza? Vamos lá. Então, do ponto de vista nutricional, a gente tem algumas medidas que a gente pode realizar para a gente descobrir o estado nutricional do paciente, tá bom? E aí tem a definição de estado nutricional, né? Que é a condição de saúde de um indivíduo influenciada pelo consumo e utilização de nutrientes. E como que a gente identifica a saúde nutricional do paciente? Como a gente identifica se a altura dele está adequada para aquela idade? Como que a gente sabe se o peso daquele indivíduo está adequado para aquela idade, para aquela fase da vida? Se o peso do indivíduo está adequado para aquela altura, né? Então, a gente tem algumas maneiras de identificar vários pontos do estado nutricional. Agora, fique claro, gente, estado nutricional não é só peso e altura, tá? Então, estado nutricional é também reservas de nutrientes no corpo, né? Estado nutricional é quantidade de gordura no corpo. Estado nutricional também é refletido pela quantidade de massa magra ou músculo, né? Que a gente acha que tem só gordura, mas aqui embaixo tem músculo, uns mais do que os outros, né? Mas tem, né? Uns mais gordura que os outros, mas tem. E isso é uma predisposição genética. A gente até malha, vai lá, morre de fazer exercício e tal, mas assim, a gente não vai muito distante do que a nossa predisposição genética determina, não, tá? Mas assim, a gente também tem que fazer um processo de autoaceitação e trabalhar isso com os pacientes. Então, a gente avalia 3 pontos. A gente avalia a antropometria, que são essas medidas do corpo que a gente vai ver hoje. A gente avalia, faz uma avaliação bioquímica, né, do sangue, dos exames de sangue. Inclusive, eu, na maior inocência, vou até pegar aqui para vocês verem. Comprei, tem alguém entrando agora. Comprei, na maior inocência, um livro de interpretação de exames laboratoriais para nutrição, para a gente trabalhar esse ano. Bonitinho, só que aconteceu pandemia. E aí, na pandemia, como a gente teve uma redução de 50% da carga horária, né, não vai rolar. Pelo menos assim, não nesse modelo, nesse formato de aula. E aí, talvez ano que vem,
lembra que a gente falou de fazer uma oficina, né, sobre tabus alimentares? Eu já estou estudando algumas coisas para pensar nisso para o ano que vem. Vamos ver se vai dar tempo também, né? Que o terceiro trimestre é bem corrido. Aí eu penso numa coisa aí, né? Enfim, coloca fora do horário de aula, faz quem quiser também, tranquilo. E aí, de repente, a gente consegue ver esses exames bioquímicos voltados para a nutrição, né? Exames clínicos também, que é exames do corpo, de um modo geral, mas mais em relação à pele, cabelo, olho, etc. E a avaliação dietética, que são os inquéritos, né? Que são as avaliações de recordatório, questionário de frequência, que se vocês não viram, vocês vão ver com a Fernanda em avaliação nutricional, tá? E aí a gente determina a saúde nutricional do paciente. Bom, avaliação nutricional, para mim, a gente já falou, principalmente demais a disciplina da Fernanda. E aí a gente vai focar aqui em avaliação antropométrica, tá? O que é isso? A gente vai falar sobre medida do tamanho corporal de suas proporções, mas a gente vai dar um enfoque no indivíduo doente, porque, como eu falei, a medida dele é diferente. Então, a gente tem que saber qual é. Vamos falar também das medidas dos idosos, que vocês vão ver com a Fernanda, mas o que acontece? Como muitos doentes, principalmente doente crônico, que a gente vai estudar no terceiro ano que vem, eles são idosos, né? Então, a maioria dos doentes crônicos são idosos. Diabetes tipo 2 são idosos. Hipertensão são idosos. Inclusive, aproveitando o gancho de diabetes tipo 2, eu queria fazer um pedido para a galera que é daqui da região, principalmente do leste de Minas. Tem um projeto que eu estou orientando, a Denise está co-orientando, que é sobre adesão à dieta, ao tratamento, na verdade, em pacientes diabéticos. Mas aí, como no IFMG a gente tem a maioria dos jovens, está difícil a gente achar uma galera lá que responde a pesquisa para a gente, né? Então, o que acontece? A gente está precisando de indivíduos adultos que sejam diabéticos ou pré-diabéticos, tá? Eu vou até mandar de novo o link da pesquisa lá no grupo dos líderes. E aí, assim, se tiver pai, mãe, vizinho, tio, avó, papagaio, de todo o leste de Minas, tá? Aqui, Peçanha, Guanhães, Cantagalo, Governador Valadares, Sarduá, qualquer pessoa que possa responder a pesquisa para a gente agradece, porque é o trabalho de terceiro ano dos meninos, né? E vocês vão fazer ano que vem. Então, é bom até que vocês já vão pensando num tema, né, para o ano que vem. E aí ajuda eles que estão precisando fazer, estão precisando formar. E a única coisa que está faltando para a gente é pessoas que respondam a pesquisa, tá? Então, voltando à nossa aula aqui, os indivíduos que têm doenças crônicas, a maioria das vezes são mais velhos, então a gente vai falar de IMC de idosos também, tá? E geralmente na antropometria a gente usa o quê? Peso, estatura, que é a mesma coisa que a altura, dobras cutâneas, gente, vou mostrar para vocês o que é, que a Fernanda deve ter mostrado, são essas dobras da pele, né, que a gente vai medir para calcular o quê? O percentual de gordura. Eu não vou fazer na minha barriga, que ninguém é obrigado a ver minha barriga na hora dessa da manhã, né? E a circunferência abdominal, circunferência de quadril, circunferência de braço. Mas a gente não vai entrar muito nisso, não. O peso, né, é definido como a soma de todos os componentes corporais. Por que a gente tem que saber isso? Porque na hora de eu estimar o peso, ou mesmo de eu aferir para calcular o IMC, eu tenho que entender que no meu corpo não tem só gordura. Meu corpo tem água, né? Meu corpo tem gordura, o meu principalmente. Meu corpo tem ossos que pesam, né? Uns mais que os outros, mas não varia com tanta diferença assim. E meu corpo tem músculos. Então, quando a gente pesa, e quando a gente for calcular o IMC lá na frente, às vezes a pessoa com IMC um pouco elevado, a gente tem que avaliar o corpo do indivíduo como um todo. Por quê? Porque
Perdão, músculo pesa mais do que água, tá? Não sei se vocês estão acompanhando a setinha aí. Então, às vezes, indivíduos que trabalham na construção civil, isso acontece muito quando a gente vai fazer avaliação nutricional do indivíduo, nessas feiras de saúde, né? Aí a gente pega lá, pesou, mediu estatura, não, o senhor está obeso, ou está com sobrepeso, porque deu um número que diz que é sobrepeso. Mas aí você olha o indivíduo, é um homem de 1,90 m, que tem braços fortes, abdômen desenvolvido, com musculatura desenvolvida nas pernas, nas costas. E aí a gente acredita mesmo que aquele excesso de peso ali é gordura? Não. Pode ser músculo, né? Pode ser os ossos que pesam um pouco mais também. Então, no primeiro momento, a gente tem que tomar esse cuidado, né? E aí, em avaliação nutricional, se vocês não viram, vocês vão aprender um pouco sobre um método que se chama bioimpedância, que é uma balança também, né? Um aparelhinho, hoje em dia está mais barato. Na época que eu formei, era R$ 5.000, e é um aparelhinho que a gente consegue aferir, né, a composição corporal, ver se tem mais músculo, menos músculo e etc. Tá? Peso atual, isso é só um conceito, gente, é o peso que vocês encontram agora. Se eu pesar agora 10x quilos, é o peso que eu tô agora. Mas pode ser que eu tenha engordado na pandemia ou emagrecido. Graças a Deus, eu emagreci, não engordei, entendeu? Porque senão eu ia perder muito o controle, né? Já é difícil controlar o peso estando acima do peso. Aí você chega na pandemia, não faz exercício, pior ainda. Peso usual, que é aquele peso que a gente tem a maior parte do tempo, independente desses efeitos adversos, por exemplo, de pandemia. E peso ideal é aquele peso estabelecido por fórmulas, né, científicas, em função da idade, do sexo e da nossa altura. Nem todo mundo chega no peso ideal, mas o importante é que a gente tente chegar o mais próximo possível e, não estando no peso ideal, tome medidas para que aquele peso não ideal não atrapalhe a sua saúde. Aí, para aferir peso em indivíduo sadio, o indivíduo tem que estar sem calçado, de roupa leve, porque também se você fizer o peso de um indivíduo com um macacão daqueles, por exemplo, que algumas pessoas trabalham em posto de gasolina, ou então com calça jeans, sapato, meia, camisa, blusa de frio, relógio, é óbvio que vai pesar uns 2 quilos a mais, né? Mas aí também é pouco, né, gente? Ninguém pode falar assim, nossa, pesei 20 quilos a mais, era a roupa que eu estava usando. Não é, né? A não ser que você usasse uma armadura de ferro para pesar. Mas tirando isso, tem que ser com uma roupa bem leve, um avental, se for possível, nu. Mas é claro que dependendo do lugar que você vai pesar, na farmácia, dá para pesar nu? Não, só no banheiro da sua casa, né? Então, tomar esse cuidado. E sempre tentar repetir o padrão, repetir a mesma balança e a mesma roupa, para não ter muita variação, ok? E aí o indivíduo tem que subir na plataforma da balança, ficar imóvel, né? E aí quem estiver avaliando o peso vai fazer a leitura, né? Se for necessário, repetir esse procedimento umas 3 vezes e fazer uma média, se estiver oscilando muito a balança. Tá? Aqui a gente tem uma foto, né, que mostra uma aferição de peso. Essa senhora já fez errado, porque olha o tanto de roupa que ela tá. Essa calça de moletom pesa mais, blusa de frio, sendo que ela tá com uma camiseta por baixo e meia, que ela poderia ter tirado a meia. Nossa, Márcia, mas vai dar 1 quilo, mas 1 quilo dá diferença, né? E outra lá, tá doida olhando o peso aqui também, vendo se engordou, se não engordou. E aí isso pode influenciar, porque você vai forçando o corpo e pode até aumentar o peso na hora de aferir. Agora, e para os indivíduos? Isso aí, gente, eu tô falando para o indivíduo, olha, que levanta. É uma idosa, mas ela não está acamada, ela está deambulando, ela consegue levantar. E para o indivíduo que não consegue levantar? A gente faz uma estimativa do peso ideal, tá bom? Então, tem 2 maneiras de a gente fazer estimativa. Eu podia até ter colocado a de Lorentz para vocês, né?
Mas deixa para lá, não coloca não, é um trabalho a mais. Mas quem quiser faz aí a sua própria estimativa. A gente pode estimar através do IMC, tá? Ou fazer essa estimativa de Lorentz. Mas veja bem, é o peso ideal. É o peso atual do indivíduo? Não. É uma estimativa. E aí, no caso dos indivíduos que estão com sobrepeso ou obesos, não vai funcionar. Você vai fazer a estimativa do peso ideal aí, vai dar que é 64 quilos e o indivíduo está com 98. Você vê que ele não está com 64. Não dá para calcular aquilo com 64, né? A necessidade energética, etc. Então, aí seria mais vantajoso que chegar para o indivíduo e falar: usualmente você pesa quanto? A última vez que você pesou, você pesava quanto? Você estava com esse corpo? E aí, pelo menos, você está mais próximo da realidade do que numa estimativa que vai ser surreal, na verdade. Então, como que a gente faz a estimativa pelo IMC? O PI é peso ideal, tá? Anotem aí, para vocês não esquecerem. PI é peso ideal. Vocês vão multiplicar um valor de IMC, que é a relação entre peso e altura, pela altura ao quadrado. Vocês vão inverter a fórmula do IMC, ok? Aí, para homens, vocês vão utilizar o IMC 22 e para mulheres, o IMC 21. Tá vendo como está muito distante da realidade? Então, agora, se o indivíduo for um indivíduo magro, né, você pode fazer essa estimativa e perguntar para ele qual que é o peso usual dele. Mas, geralmente, o mais aconselhável é usar o peso que ele tem usualmente. Se você não consegue colocar ele em cima da balança. Então, percebem que nessa estimativa aí o IMC já vem pré-definido, vai ser sempre 22 para os homens e 21 para as mulheres, porque as mulheres, na mesma altura, na mesma idade e no mesmo tipo físico, têm uma tendência a pesar menos. Então, assim, eu vou pegar duas pessoas da turma, que têm mais ou menos a mesma altura. Eu vou pegar lá Kelvin, da turma A, e Lauren, da turma B. Então, eles têm mais ou menos a mesma altura, estou estimando, assim, né? Não sei se vocês cresceram muito na pandemia. Tem mais ou menos o mesmo tipo físico. Então, a tendência é que a Lauren pese nem que seja 1 ou 2 quilos a menos que o Kelvin. Tá? A tendência. Mas pode ser que ela pese um pouco mais. Tá? Assim como pode ser que ele pese até muito mais do que a Lauren. Agora, se você pegar um indivíduo mais baixo, né, não dá para ser uma menina que seja um pouco mais baixa, não dá para você comparar com o Kelvin. Por quê? Porque as alturas já são diferentes. Ou então, se a gente pegar uma menina que tem 1,92 m, que não tem ninguém na turma, claro que a tendência de indivíduos mais altos é pesarem mais. Né? Então, tem que ser pessoas próximas, na compleição física. Então, o IMC vai ser sempre 22 para o homem, 21 para a mulher, e a altura ao quadrado você tem que saber. Né? Mas daqui a pouco a gente diz: ah, Márcia, mas a pessoa está deitada na cama, como é que eu vou saber a altura ao quadrado? Tem uma técnica que a gente vai aprender. Na estimativa de Lorentz, a gente também precisa saber a altura. Né? E aí, esse E aí, PI é de peso ideal, e esse E é de estatura ou altura. Então, uma fórmula: o peso ideal vai ser a estatura do indivíduo menos 100, menos esse parênteses aqui, perdão, colchete, não é colchete, esqueci o nome, enfim, de estatura menos 150 dividido por 4. Como que chegou nisso? Não faço a menor ideia, mas eu acredito que eles tenham feito estudos para chegar nessa forma de estimativa de altura. Deve ser uma função ou algo assim. Depois vocês perguntam o Tiago lá como é que faz para chegar nesse ponto. Eu só estou na segunda parte, mostrar a fórmula, ensinar como é que usa. O Tiago explica como que a gente chegou nisso. Ok? Então, a partir dessas fórmulas, vocês já sabem que o IMC é sempre 22 ou 21 para mulher. A gente tem que descobrir a altura, que a gente vai descobrir daqui a pouco. A gente joga em uma dessas fórmulas ou nas duas e faz uma estimativa da altura. Tá bom?
Agora, tem também como a gente estimular o peso. Essa fórmula aí, ela é um pouco mais precisa, tá? Só que vocês não vão fazer também, porque precisa de dados que vocês não vão conseguir aferir, tá? Vocês podem estimar o peso pela circunferência da panturrilha, tá? Que é um dos lugares que vai ter o quê? Menos influência de alteração de peso corporal também. Não sei se vocês já repararam, não, né? Eu tinha um amigo da nutrição, que até veio a falecer tem uns 2 anos, que ele morria de rir, que a panturrilha dele era grossa. E aí ele falava assim, porque você sabe, né, Marcinha, querendo me chamar de Marcinha, você sabe, né, Marcinha, que panturrilha é uma coisa que ou a pessoa tem ou a pessoa não tem, né? Quem tem a panturrilha fina vai malhar, vai ganhar um pouquinho de massa muscular, mas não vai aumentar muito daquilo, não, a não ser que tome bomba, né? E quem tem a panturrilha maior, desenvolvida, né, com bastante massa muscular, vai sempre ter a panturrilha mais cheinha, mais gordinha. Então, dificilmente um ganho de peso vai comprometer um excesso de gordura nessa região da panturrilha. Então, a gente utiliza ela, além de outras medidas do corpo, como a prega subescapular, que fica aqui nas costas, tá? Para poder fazer uma estimativa do peso. Então, a gente vai pegar medidas de locais do corpo onde tem mais gordura, menos gordura, para a gente fazer as medidas, estimar o peso desse paciente. Vocês também não vão fazer, não, mas só para vocês entenderem que são fórmulas matemáticas. Nos homens, eu vou pegar aqui, CP é circunferência da panturrilha, em centímetros. Então, eu vou pegar um valor, né, uma constante, vezes a circunferência da panturrilha, mais outra constante, vezes a altura do joelho, mais outra constante, esses valores são fixos, vezes a circunferência do braço, né? A medida, né, de todo o braço. E mais outra constante, vezes a prega subescapular. Prega subescapular é uma prega para ver a quantidade de gordura, só que nas costas, ok? Que é feito esse valor. Para a mulher é a mesma fórmula, mas as constantes vão variando, né? E geralmente, por quê? Geralmente o peso da mulher, ele é menor, tá? Então, a gente joga esses valores na fórmula e vai ter uma estimativa, né, do peso através da circunferência da panturrilha. Aqui os tipos de balança, né? A gente tem balança digital e a balança analógica, né? Que é essa balança plataforma. Ela é muito boa, a gente tem posto de saúde, mas tem um probleminha, né? Quando ela é muito utilizada, ela pode se calibrar mais facilmente. Então tem que ter o cuidado de ajustar essa balança. E a digital, ela é muito boa, ela descalibra com menos facilidade. No entanto, a gente tem que comprar uma balança boa, de marca boa, né? Porque tem umas que a gente compra e elas já vêm com alteração na medida do peso de fábrica. Elas ficam oscilando muito. Então, às vezes a balança está baratinha, R$ 100, mas ela não é um bom equipamento. A estatura, como a gente já sabe, é a nossa medida da altura. É o que a gente chama de medida de crescimento linear, né? E é uma medida que geralmente chega a um ponto da vida, aí até o final da adolescência, que a gente atinge uma estatura e não cresce mais. As meninas, se não me engano, depois vocês perguntem para a Fernanda, que ela dá avaliação nutricional, né? Elas continuam crescendo aí por volta de uns 2 a 3 anos depois que menstruam, né? Ou 4 anos e cresce 2 centímetros, ou seja, elas crescem um pouquinho depois que menstruam, mas não muito. Então, a menina que menstruou com 11 anos, se ela tinha 1,60 m, ela vai chegar em 1,62 m, 1,63 m no máximo, dependendo da predisposição genética. Se for de uma família de pessoas mais baixas, geralmente vai ficar naquela medida ali, né? Então, por isso que às vezes, para a menina, é mais vantajoso menstruar um pouquinho mais tarde. Mas, claro, nunca adulterar isso para menstruar mais tarde. Então, aí por volta de 13, 14 anos, porque aí ela ganha alguns anos para crescer um pouco mais, né?
E lembrando que eu sou uma pessoa baixinha, nada contra quem é baixinho, porque existe a predisposição genética, né? Então, como a gente também nunca está satisfeito com nada, quem é baixinho acha ruim, quem é alto demais acha ruim, quem é mediano acha ruim, e a gente acha ruim de tudo, né? Então, quando a gente está falando em estatura, é medido o pé à cabeça. E isso facilita bastante, né? Porque aí mesmo o indivíduo estando deitado, em algumas situações a gente consegue fazer as medidas de estatura, tá? E quando a gente está aferindo o bebê deitado do pé à cabeça, a gente chama de comprimento, tá? Bebês até 2 anos. Aí as técnicas de aferição da estatura, né? O paciente tem que estar sem calçado, porque se o peso do calçado vai alterar o peso do paciente, a altura do solado do calçado vai alterar a altura do paciente. Imagina se aferir estatura calçando um salto de plataforma. Você vai ganhar aí 10 centímetros, né? Então vai interferir. Né, 10 centímetros que vai te obrigar a comer uma quantidade de alimentos maior, porque você vai ser mais alto, mas não vai para o sapato, então não rola. Roupa leve também para você se colocar a sua postura de forma mais tranquila na parede, né, no encosto, e sem adorno na cabeça, tá? E nos bolsos, para não pesar e você encolher. E pasmem, tem gente que carrega muita coisa no bolso que deixa você com a postura mais encolhida, tá? E aí o paciente vai ser posicionado numa parede, a parede não pode ter rodapé, para não estimular você a ir para frente, a ficar encolhido, tá? E aí você tem que colocar na parede 5 pontos. O calcanhar, como eu vou mostrar ali agora, a panturrilha, as nádegas, a clavícula, aqui atrás, nessa região, né? E a região occipital, que é da cabeça. Indivíduos que têm o quadril muito avantajado, né? O quadril muito grande, às vezes tem dificuldade de encostar esses 5 pontos ao mesmo tempo. Mas a gente tem que colocar o paciente numa postura que garanta que ele não vai ficar nem encolhido demais, nem muito projetado, para isso não interferir no valor. Aí é só medir e registrar. Estou mostrando aqui, ó. Esse aqui já está errado, que a panturrilha dele não encostou. Então, a gente coloca o indivíduo numa parede reta e vai aferir aqui com esse estagiômetro, que ele vai descer a medida do paciente. Quem não tiver esse estagiômetro, o que faz? Encosta na parede, a mãe, o pai, o tio, o avô, o irmão, pega um lápis, a caneta não, mas é porque eu não tenho lápis aqui, pega um lápis e risca aonde que deu a sua altura máxima, coloca aqui, ó, no topo da cabeça e risca, depois vem com a fita métrica e mede. Estamos falando o quê? De indivíduos sadios, que conseguem levantar, deambular, ficar em pé. Ok? Quem tem o estagiômetro vai pregar ele na altura máxima dele e depois vai descendo. Aí aqui no visor a gente vai ter o quê? O valor da estatura dessa moça. Agora, como que eu vou estimar essa estatura? Deixa eu ver se tem pergunta para mim aqui. Ah, tá, peraí. Márcia, balança da minha mãe, da diferença de pesar em cima do tapete e no piso. Porque ela fica trepidando, tremendo. Aí, nesse movimento, o sensor não consegue captar direitinho o peso, ele pode dar um peso, inclusive, maior. Pode usar trena. Sofia, pode usar trena, sim. Tá? Pede seu pai para ferir essa estatura com a trena aí. Ok? Voltou, Carlos? Coloca aí no Wi-Fi. Deve ter voltado, né? Ele sempre mede. Então, gente, já temos uma alternativa. Outra coisa que vocês podem fazer também. Quem não tiver trena, quem não tiver fita métrica, pega um barbante, encosta na parede e marca lá no topo o máximo da altura. Pega um barbante, uma corda e mede. Né? Aí pegou o barbante da sua estatura, vai com a régua medindo. Ok? Ou vai com a régua na parede, enfim, tem como aferir, né? É só criatividade. Mas quem puder, compre uma fita métrica, que é bom que fique em casa, não é caríssimo, é baratinho.
E vocês vão poder aferir depois outras medidas, né? Então, vamos lá. Agora, para quem não pode andar, para quem não pode deambular, para quem não pode sair da cama, colar né, a cabeça na parede e aferir a estatura, a gente tem que estimar, a gente tem que chegar num valor aproximado. E aí a gente tem algumas maneiras, que são através da altura do joelho, através do que a gente chama, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui, através do que a gente chama de envergadura dos braços, quando a gente abre os braços, e através do que a gente chama de medida do comprimento, que é igual a gente faz com o bebê, que coloca numa cama, coloca a fita métrica no pé e mede até a cabeça, a pessoa deitada, tá? Mas o que acontece? Em algumas situações, o quadro de debilidade do paciente é muito grande. Não sei se vocês já visitaram lar de idosos, ou asilo, nem fala mais asilo, tá? Mas a gente conhece como asilo, ou lar de idosos, ou ILPI, né, que é Instituição de Longa Permanência. Nesses lugares que os idosos ficam confinados, à medida que a gente vai envelhecendo e não faz exercício, por isso que é importante fazer exercício, a gente vai atrofiando a musculatura. Aí tem idoso que ele fica todo encolhidinho, a perna dele já não estica mais, não consegue esticar, porque ele foi atrofiando a musculatura, né, as articulações, ele não consegue ficar em pé, né, para andar em sua cadeira de rodas, ou então com muita dificuldade, não consegue esticar a perna com tranquilidade. Então, assim, ninguém vai pegar o idoso, esticar a perna dele e falar, deixa eu te medir, com agressividade, ou mesmo que seja com carinho, mas gerando um desconforto. Aí, nessas situações, às vezes, a única coisa que a gente consegue é a altura do joelho, né? Ou então, a envergadura dos braços, que aí consegue abrir. Mas, geralmente, quem não consegue esticar a perna também não consegue abrir os braços. E aí vocês podem pensar assim, Márcia, quem não consegue nenhum dos três? Nem medir o joelho, nem abrir o braço, nem medir o comprimento. Aí, gente, a gente tem que, né, enfim, vou usar um termo aqui que não é nada científico, entregar para Deus, né, perguntar à família se sabe a altura, né, do paciente, enfim, que aí também está indo numa condição extrema, né? Já não basta estar doente, já estar internado, estar num asilo, estar num lar de idosos e não conseguir levantar e andar. Aí tem essas complicações. Então, assim, a gente está falando de um paciente muito debilitado. Aí a gente calcula um valor médio aí de energia, né, para esse indivíduo, tenta dar suplementação para ele sobreviver bem. A altura do joelho é isso aí, gente, que é o primeiro que a gente falou. Vocês vão, não precisa ter esse aparelho, não, tá? Vocês vão pegar e medir da planta do pé até o topo aqui do joelho. Qual que é essa medida? Né, do topo do joelho até a planta do pé. Essa é a altura do seu joelho. É a altura que o seu joelho se encontra, tá? Essa é a medida de envergadura dos braços. Aí está cortado, mas você vai medir de uma ponta dessa mão esquerda, por exemplo, até a ponta da mão direita, tudo aberto. Tá? Aí vocês vão medir, e essa medida é a medida da altura de vocês. Depois vocês podem fazer em casa aí, quem tem fita métrica. Ou treina, tá, Sofia? Às vezes bate, mas dá uma medida bem aproximada. Dificilmente essa envergadura aí vai ter 1,20 m e você 1,70 m, né? Vai dar uma medida bem aproximada, mas tem que ficar com o braço bem esticadinho, tá bom? E na altura, aí tá vendo? Pode fazer deitado, né? Que aí você coloca o indivíduo, no caso anterior, a paciente está em pé, né? Mas esse caso a gente faz com o indivíduo deitado. Abre os braços, deitado, né? Não pode ter parede do lado, igual tem a minha parede aqui. E aí você faz a medida de uma ponta do dedo mais alto até a outra ponta do dedo mais alto. A medida do comprimento, como que a gente faz? A gente coloca o indivíduo deitado e aí vai aferir com uma fita métrica esse prisma aqui, enfim, essa projeção geométrica aqui, não quer dizer que a fita tem que vir aqui, não, tá? É essa medida direta, da ponta do pé até o topo da cabeça, ok?
E aí a gente tem uma medida aproximada da altura do indivíduo, mesmo estando deitado. É como se a cama fizesse as vezes da parede. Só que tem situações que o indivíduo não consegue se levantar. Aí a gente tem que fazer a altura estimada do joelho, tá? E essa fórmula é de um pesquisador que o sobrenome dele é Chunleia e um outro grupo de pesquisadores que desenvolveram, tá? E a gente divide por gênero, porque geralmente pessoas, né, homens e mulheres, a tendência, não quer dizer que seja uma obrigatoriedade, é que o homem seja mais alto que a mulher. Isso é uma tendência biológica. Mas como a gente sabe que, biologicamente falando, para quem gosta da área de biologia, os seres vivos têm capacidade adaptativa, a gente encontra as variações, né? Que são os seres raros. Então, eu digo, por exemplo, que um homem que é mais baixo, ele é raro, porque ele não é tendência, ele não segue a maioria, né? E uma mulher que é mais alta também ela é rara, né? Porque ela também não é tendência, que na maioria das vezes a tendência é que as mulheres tenham uma estatura mediana e os homens sejam mais altos. Mas vai variar em predisposição genética, grupo populacional, entre outras questões. Agora, socialmente, a gente tem que parar com essa história de achar que o homem tem que ser alto e a mulher baixa, né? Porque entra muita questão de misoginia, de machismo, questão de relação de poder, de padronização de corpo, e a gente não tem que padronizar corpo de ninguém, né? Vamos pensar o que muda na minha vida o fulano ser mais alto ou mais baixo, né? E outra, por que eu tenho que ser igual a mulher que tem 1,78 m? Tem que ter aquele corpo padrão X, Y. Gente, se tivesse, teria, entendeu? Se fosse o padrão, se existisse o padrão, a natureza, na seleção natural, já teria matado todo mundo que é diferente, deixava só as pessoas altas, brancas, magras, com 1,80 m cada uma, loura de olho azul, e nascia todo mundo na Europa, né? É só a gente pensar nos processos de adaptação natural, né, e de seleção natural que ocorreram aí ao longo de milhares de anos com os animais, né? Aí você vê que mesmo dentro de um grupo de animais, tem animais diferentes. Então, se a gente está existindo aqui com formas diferentes, é porque a gente tem que estar aqui desse jeito. Biologicamente, não justifica a pressão social que a gente faz com os outros, porque o corpo dela é mais alto, é mais baixo, é mais largo, tem mais gordura no peito, ou no quadril, ou nos dois, ou na barriga, não justifica, né? Se Deus fez, é porque tem que ser assim, né? Ou o universo, o Big Bang, enfim, não precisa acreditarem em. Então, segundo o gênero, essa é a fórmula dos homens. Eu vou precisar saber a idade do indivíduo e a altura do joelho em centímetros, tá? Outra coisa que eu não falei lá atrás, meu Deus, eu tenho que voltar muito. Para que eu fui mexer com isso? Volta. É que nessa estimativa de Lorentz, caso alguém queira fazer, eu não pedi, mas caso alguém queira fazer, essa estatura aqui em centímetros, tá? Não vai colocar 1,60 m menos 150, não, que vai dar tudo errado. Tá? E ali na estimativa da altura do joelho, é em centímetros também. Para a mulher é a mesma coisa, só que com valores diferentes. Então, na hora de calcular a sua estimativa da altura do joelho, você tem que saber a sua idade. E pasme, outro dia eu fui num lugar aí que eu perguntei a idade da pessoa, que eu precisava saber de uma questão, a pessoa ficou assim, eu não sei se é 31 ou 32 que eu tenho. Aí eu pensei, gente, se tá ruim para mim, imagina para quem não tá sabendo a idade, né? A data de aniversário não vou nem perguntar, porque não vai lembrar com certeza. E tem que saber a idade e a altura do joelho em centímetros. Por isso que eu pedi para arrumar uma fita métrica. Mas se não der fazer com fita métrica, faz com trena, né? A bom da trena, né, Sofia? Você prende aquela trava da trena no pé e já puxa, né? Ela fica retinha. Dá um valor Deixa eu dar melhor. uma dica para vocês que não tem nada em casa igual eu. Eu uso, tipo assim, um cabo flexível, sabe? Tipo, cadarço, essas coisas. Depois eu estico
Aí eu chego perto da trena e olho, entendeu? Fica bem mais fácil do que comprar. Faz direitinho, tá? Pelo amor de Deus, para mudar a medida errada. Depois Tá bom. vai falar assim, não, a fórmula que a Márcia passou, borracha, deu tudo errado. Aí mediu também, igual o nariz, um cadastro velho, a culpa vai ser minha, né? Do chumlé aí. Então, vocês podem fazer isso, pegar uma haste flexível, que ela é chique, né? Ela tem um termo técnico. Eu já falei logo um barbante, um pedaço de camiseta velho, uma corda, né? Quem tiver uma régua gigante, pega uma régua média altura do joelho, bota ele aí dobradinho, ângulos de 90 graus, ok? E mede certinho. Quem tiver fita métrica, usa fita métrica. Aí joga aqui na fórmula, e aí lá no exercício vocês vão comparar. Por isso que tem que saber a altura original. Vocês vão comparar com a altura de vocês e ver qual fórmula que deu aí, qual resultado, perdão, que deu na fórmula do Schumler. Beleza? Agora, índice de massa corporal. Eu tenho certeza que vocês estão carecas de ver. Se é que já não viram com a Fernanda, mas vamos ver de novo. O índice de massa corporal, ele foi criado para indicar o estado nutricional do indivíduo, para a gente ver a relação entre o peso e a altura do indivíduo, tá? Só que assim, ele é um pouco controverso. Para a gente fazer populacionalmente, num grupo muito grande de pessoas, ele é muito bacana, porque a gente faz uma triagem. O erro que vai ter vai ser mínimo, tá? Vai ser muito ponto fora da curva. Agora, para a gente trabalhar, por exemplo, num hospital, num consultório, que é um paciente por vez, a gente pode fazer o IMC, mas a gente tem que fazer as pregas cutâneas, que vocês vão ver com a Fernanda, a gente tem que fazer as medidas de circunferência da cintura, do quadril, da panturrilha, né? A gente tem que ver quantidade de massa magra, porque, de repente, o IMC dá um valor muito elevado e, na verdade, é só excesso de músculo, tá bom? Agora, em grupos populacionais muito grandes, tem que ser o IMC. Vai fazer feira de saúde lá em Peçanha, sei lá, 10 mil pessoas vão para a praça para pesar e medir. Você vai fazer prega cutânea de 1 por 1? Vai ficar tirando circunferência abdominal de 1 por 1? E do quadril? Às vezes, circunferência a gente até faz. Mas, assim, as dobras cutâneas que tem subescapular, suprailíaca, enfim, na barriga, num monte de lugar, não vai dar para fazer. Vai demorar demais. Então, o que a gente faz? A gente utiliza somente a medida do IMC. Beleza? E aí, qual que é a fórmula do IMC? Que vocês também já devem estar careca de saber. O peso que a pessoa aferiu ali na balança, dividido pela altura ao quadrado. Tá? Então, se eu meço 1,62 m, minha altura ao quadrado vai ser 1,62 vezes 1,62. Fazendo a minha aqui, mas a minha, só se eu fizer na calculadora, que ainda mais nessa idade, capaz que eu vou saber fazer de cabeça multiplicação de vírgula. Ó, a minha, por exemplo, deu 2,62,44. Esse valor da altura ao quadrado, você pega o seu peso e divide por ele, tá? E aí vai dar o seu IMC. Vocês podem até fazer os de vocês aí, que já adianta para o exercício. E aí, como é que eu sei, né? O que eu faço com esse IMC, Márcia, com esse resultado? Eu vou ter uma relação da quantidade de quilos por metro quadrado do meu corpo. E como diz o meme, né? Às vezes não é que a gente está gordo, a gente só é baixo, né? Se a gente ganhasse aí mais uns 20 centímetros, o nosso IMC ia estar beleza, né? Mas como a estatura é uma medida que não varia, que não é sensível a variações, então, depois de atingida a sua estatura máxima, você não vai aumentar de estatura. Você pode até diminuir, né, de forma relativa, porque você vai ficando velho, vai encolhendo a coluna. Aí sua estatura tende a diminuir. Assim como no início do dia, a gente é mais alto do que no final do dia. Não sei se vocês já fizeram essa experiência. Depois façam, porque a gente acorda esticadinho, né? Então, se você aferir estatura 6 horas da manhã,
pode dar aí uma diferença de 1 até 2 centímetros para você aferir ela 10 horas da noite. Que aí, ao longo do dia, você vai o quê? Encolhendo um pouquinho, que é o efeito da gravidade. Mas o comprimento total, a estatura total não está mudando. É só o quê? Uma curvatura maior do seu corpo. Então, eu pego esse resultado do IMC e vou avaliar, né? Resultados menor que 16 é magreza grau 3, a pessoa está muito magra, é grave e leva um sério risco à saúde do paciente. E a gente tem alguns indivíduos assim, principalmente na adolescência, tá? Eu acho, a gente não viu anorexia e bulimia ainda, né? Eu acho que não, estou tão doida que com a pandemia, mas eu acho que não. Alguém lembra aí, se viu anorexia e bulimia, se a gente estudou isso esse ano? Não, né? Gente, vocês estão dormindo até a Sofia com a trena dela? Muito obrigada, Gabi. Não. Então, a gente vai ver, vou tentar. Se a gente não conseguir ver formalmente nas aulas, vou tentar fazer algum esquema, algum curso, oficina extra, para a gente falar na verdade, transtornos alimentares. Anorexia, bulimia e tantos outros. Então, nessa fase de vocês, e na fase de infância também, é muito comum surgir esse transtorno alimentar. E em alguns adultos, tá? E aí a pessoa entra numa situação de perda de peso muito severa, e isso pode comprometer a saúde, inclusive a vida do paciente, tá? E tudo isso geralmente despertado pelo quê? Por essa pressão social, não é biológica. Então, biologicamente, tem as questões do excesso de peso e do baixo peso. Tem, e a gente tem que tratar. Agora, socialmente, a pressão corporal é muito maior do que a questão da saúde. As pessoas usam a desculpa da saúde. Ah, porque é melhor para a sua saúde. Mas o que incomoda no olhar do outro sobre o seu corpo é a questão social de que querem colocar todo mundo numa caixinha com o mesmo corpo, sendo que não tem como, né? Porque tem indivíduo que tem, e não estou nem falando questão de quem é gordo ou magro, não. Não estou advogando em causa própria. Mas tem indivíduo que tem um quadril mais largo, tem indivíduo que tem quadril médio, tem indivíduo que não tem quadril muito largo. E isso é biológico, gente, né? Não é que não tem como mudar, mas não é necessário mudar. A gente não tem que ser igual, né? Tem indivíduo que tem o cabelo, por exemplo, saindo até da questão corporal, mas não saindo do corpo. Tem indivíduo que tem o cabelo cacheado, né? E eu, por exemplo, alisei cabelo durante anos, depois que vim para São João, porque a pressão estética para o meu cabelo não ser cacheado foi muito maior do que a minha resistência, e aí consegui vencer isso há 2 anos, né? Então, vou pegando esse gancho social aqui para os quadros de IMC, tem indivíduos que entram em magreza de moderada a grave, porque tem uma pressão social muito grande para não engordarem. Ok? Mas muito grande mesmo. E naturalizada. As pessoas comentam os corpos alheios com a maior naturalidade do mundo, na frente da pessoa, né? E de uma maneira muito agressiva. Tanto o corpo gordo quanto o corpo magro, tá? E o magro, às vezes, eu acho que as pessoas têm mais liberdade de comentar do que o gordo. Porque uma pessoa gorda, dificilmente, as pessoas têm muita tranquilidade de fazer piada na frente dela. Faz piada longe, mas na frente não. Agora, quem é magro, não. É tripa, é bambu, é varapau, e essas coisas todas. Quem tem IMC de 16 a 16,99 está com magreza grau 2 moderada. Quem tem o valor do IMC, né, de 17 quilos por metro quadrado até 18,49 quilos por metro quadrado, tem magreza grau 1. Também não deveria estar aqui. Mas tem algumas situações que existe uma predisposição genética, em que o indivíduo vai ter muita dificuldade mesmo de ganhar peso, né?
E aí ele vai ficar aqui por uma vida toda, mas a gente cuida o quê? Do estado nutricional dele em outros aspectos, de vitaminas, minerais, comer bem, comer várias vezes ao dia, comer fruta, verdura, porque também as pessoas têm uma ideia muito equivocada de que quem é magro não precisa comer fruta e verdura, porque está magro. E está errado. Vocês sabem disso. Entre 18,5 e 24,9 é o que a gente chama de coluna do meio ou eutrofia, que seria o ideal que todos estivessem nesses valores aqui. De 25 a 29,9 sobrepeso, de 30 a 34,99 obesidade grau 1, de 35 a 39,99 obesidade grau 2 e maior que 40 obesidade grau 3. Quem era chamado, né, de obesidade mórbida, mas já não se fala isso mais porque é muito agressivo, né, para o indivíduo que está obeso, grau 3, que são aquelas situações que a gente vê no Discovery, de pessoas que não saem de casa, que não levantam da cama, que às vezes não passam mais na porta do quarto. Eu mesmo tenho uma prima que mora no Rio, que a última notícia que eu tive dela, que os casos de predisposição genética para obesidade na família do meu pai são assim, você junta com inchada, você junta num balaio de tanta gente, com predisposição a sobrepeso e obesidade. E aí eu tenho uma prima mesmo, que a última notícia que eu tive dela é que ela não estava saindo de casa porque ela não passava na porta. Não conseguia passar. E aí eles teriam que fazer, ou ela emagrecer, que estava muito difícil, ou fazer uma porta, né, com um alisar maior. Dessas portas, igual a gente vê em casa de novela, que a porta tem sei lá, 1,5 m, 1,80 m só de largura. E aí teria que ser assim, tá? E isso é muito, muito complicado. Ô, Márcia, Oi. eu tava calculando o meu aqui, o IMC, e como essa tabelinha aí, tipo, é para adultos, eu olhei um aqui, a Fernanda Efren disponibilizou pra gente no ano passado, que é o IMC por idade. E, tipo Aí assim, a Fernanda ou a Margarida? a Fernanda Efren, a gente estava estudando um pouco sobre isso. Não sei se foi ano passado ou no início desse ano, uma coisa assim. Início desse ano, né? Acho que foi no início desse ano, um negócio assim. E eu tava olhando aqui, o meu deu em cima do menos um. Do menos um. Seria eutrofia ou um pouquinho de Deu quase menos um? magreza? Que eu teria que ganhar um pouquinho de quilo aqui. Deu menos um que você está falando? Menos É, um e o padrão. o IMC deu 18,5. Aí quando eu olhei aqui, como eu já tô com 17 anos e 2 meses, quase 3, Ela aí ela deu numa curva ou numa tabela? peraí, calma aí. É nas curvas, na tabela, nas curvas, isso mesmo. Ah, tá. O seu deu menos um DP. Exatamente. Uai, aí, ó, o que é a curva? É a Ana Clara que está falando, não é? É. Ah, perfeito. Então, Ana Clara, o que a gente faz com a curva? Daqui a pouco estou dando aula da Fernanda. É o seguinte, a curva, como vocês podem ver o desenho, vou tentar fazer aqui. Ah, meu Deus, tinha que ter um papel maior. Mas até eu levantar, vocês vão ficar vendo minha roupa de mendigo. A curva, não sei se vocês conseguem ver, ela vai fazendo um crescimento assim, não é? Então, geralmente, quem está aqui abaixo. Ah, cadê minha mesa de digitalizador, igual do Thiago? Quem está abaixo está com uma tendência abaixo peso. Quem está acima com tendência sobrepeso. Porque, na verdade, são várias curvas. Você está muito, provavelmente, muito próximo aqui da eutrofia, Ana Clara. Mas a gente não consegue avaliar o seu IMC só olhando assim. A gente tem uma leve ideia nesse ponto da curva. Você está com baixo peso. Só que para a gente afirmar isso com mais categoria, a gente precisa acompanhar o seu ganho de peso ao longo de pelo menos uns 2 anos ou alguns meses, tá? Então, de tempos em tempos, por exemplo, a cada 6 meses, é interessante você fazer o seu IMC e ir colocando os pontinhos aí na curva, porque a tendência é o quê? Deveria ser subir. Tá? Mas muito provavelmente, como adolescente, eu acho que você está com um pouquinho de baixo peso, sim.
Mas esse ganho de peso, ele não pode ser feito de maneira irresponsável. Eu não posso falar com você aqui agora. Ana Clara, come igual uma capivara e vai ganhar peso. Engorda 10 quilos. Não, né? Você precisaria de uma orientação. Mas aí o que que eu falo para você, principalmente agora em período de pandemia, que a gente está precisando do nosso sistema imune, né? Ok, que se a gente se contaminar com coronavírus, a gente tem que combater ele, né? E ele é um vírus muito difícil. Agora está vindo um fungo aí que está matando 40% das pessoas que se infectam com ele. Então a gente vai precisar do sistema imune também, porque só o antibiótico não vai resolver. Então, o que que eu recomendo para você? Cuidar da sua dieta do ponto de vista qualitativo, né? Se você percebe que você come pouco, e quem tem baixo peso, geralmente, quem tem excesso de peso acha que não come muito, é sempre assim. Ah, não sei porque eu sou gordo, eu quase não como, né? E quem tem baixo peso fala assim, não, eu como muito, né? E na maioria das vezes não come. Claro que tem aquelas pessoas iluminadas que vieram abençoadas por Deus, nunca vão ganhar na loteria porque já vieram abençoadas, que são aquelas que comem, comem, comem muito e não muda um grama na balança. Mas também a gente só pode definir isso quando for adulto, tá? Porque quem é magro hoje pode engordar muito depois de adulto. Então, que acontece? Você pode, se você perceber que em comparação à sua família, a pessoas da sua idade, com um corpo parecido com o seu, que você come pouco, aquela pessoa que come 2 caroços de arroz já satisfez, você tem que mudar a sua dieta qualitativamente. Como que a gente muda? A gente vai colocar mais alimentos energéticos. Então, por exemplo, vou comer picanha todo dia? Não. Mas vai tomar um leite? Toma um leite com banana e leite em pó batido, que fica mais energético. Vai comer uma fruta? Come abacate, que tem gordura boa. Vai comer uma carne? Come um peixe gordo, que tenha mais gordura, que tenha uma gordura boa. Coloca azeite na salada, né? Na hora, vou tomar um sorvete? Não, vou tomar sorvete, vou tomar açaí, que é mais calórico. Pra vocês terem uma ideia, a gente vai vendo que vem dieta de queimadura, que é uma dieta parecida com dieta para quem quer engordar. A gente bate para o paciente leite, abacate, leite em pó e leite condensado. Mas não faz isso não, Ana, porque depois você engorda 30 quilos aí, você vai me xingar. Eu falo assim, Márcia, você queria que eu ficasse gordo igual você, entendeu? Mas assim, vai melhorando a qualidade da sua dieta, a energia você melhora assim. Vai fazer uma vitamina, coloca 2 colheres de creme de leite, ou uma colher de óleo de soja, que não vai dar gosto e vai aumentar o conteúdo energético. Vai comer uma refeição, come arroz, feijão, coloca um macarrão, uma verdura, mas não deixe de comer fruta e hortaliça também, porque senão você aumenta muita energia e os nutrientes, como fibras, vitaminas, minerais, você não ingere, aí o seu sistema imune vai ficar comprometido, tá? Então, é aquela história, aquele chavão, 6 refeições por dia, comer 4 frutas, 3 hortaliças, tomar leite, comer queijo, tomar iogurte, comer arroz, feijão, carne, perdão, todo dia, ovo, comer 6 vezes, tomar um café da manhã bom, né? Não pular refeição, porque aí depois você vai ver que ao passar do tempo você vai ganhando peso. Mas assim, o ganho de peso mesmo, para quem é baixo peso, gente, por incrível que pareça, é muito mais difícil do que emagrecer. E olha, que eu vou falar um trem para vocês, tá? Emagrecer não é fácil. Mas ganhar peso é muito mais difícil. É isso que eu tava me falando, porque, tipo assim, eu não sei o que eu arrumo, mas igual, meu peso, ele varia entre 43, 45, 46. E, tipo assim, eu acho que, como tá bem em cima do -1, que seria, se eu ganhar mais, vamos dizer, algumas graminhas, vai pra eutrofia, eu posso considerar na atividade eutrofia ou magreza de grau 1 leve? Já que, tipo assim, eu tenho essa facilidade para ganhar, sabe? Ó, pode colocar, coloca assim, entre magreza, grau 1 e eutrofia, tá? Para você não fazer uma coisa errada. Porque, na Ah, verdade, tá bom.
né? Ok, obrigada. De nada. Agora, cuida da sua dieta. Agora, para quem tem problemas de peso, gente, tanto para ganhar quanto para perder, uma estratégia muito importante é aumentar a quantidade de massa magra, tá? De músculo. Porque no indivíduo gordo, o músculo ele vai captar o excesso de energia todo para ele crescer. Aí você vai secar e vai controlar a glicose, etc, etc. E no indivíduo que está com baixo peso, ele para ele crescer, você vai precisar comer mais. E aí você vai aumentar a ingestão alimentar e ele vai ficar mais pesado. Aí a quantidade de peso vai ser adequada para a sua estatura. Vai ter reservas de nutrientes nesse músculo, né? Então, exercícios de musculação são benéficos tanto para ganhar, quanto para perder peso, quanto para manter o peso. Mas, por favor, não vá para academia na pandemia, não, Ana Clara. Pelo menos assim, essa academia formal, que enche de gente. Se tiver um estúdio na sua cidade, que às vezes vai 2, 3 pessoas só, distante, com higiene, ok. Né? Se de tudo não tiver isso, espera a pandemia passar para você cuidar desse baixo peso e se alimenta bem, tá? Come bem, come toda hora, come alimento saudável e etc. Agora, para o idoso, gente, o estado nutricional é diferente, tá? Porque o idoso, ele perde muita massa magra. Então, quando o IMC do idoso é menor que 22, ele já é considerado estado de magreza, tá? Desnutrição. Para quem é magrinho agora, quando ficar idoso, eu não vou estar nem aqui mais, mas quando ficar idoso, toma cuidado, tá? Porque o mesmo peso que você tinha a vida inteira já não vai atender mais a terceira idade. Você vai precisar ganhar um pouquinho de peso em algumas situações. E de 22 a 27 a eutrofia, tá vendo como aumenta? 18,5 nem pensar. É de 22 a 27 e só é considerado sobrepeso ou obesidade o idoso com IMC acima de 27, tá? As circunferências eu vou passar, mas só para vocês terem uma ideia, porque a gente não vai medir isso, tá? Imagina Sofia passando a trena no braço dela, trena de metal, machucando o braço. Então, a gente tem as principais circunferências da gordura, perdão, circunferência da cintura, do quadril, da panturrilha e do braço. E a gente faz essas medidas por quê? Para a gente ver a distribuição de gordura ao longo do corpo. Porque tem indivíduos, depois a gente faz essa parte de avaliação, a gente adora ficar olhando o corpo do outro. Pode olhar, não pode comentar, nem julgar, nem pressionar a pessoa para mudar. Tem gente que tem muita concentração de gordura no quadril. Às vezes você pega 2 pessoas, 2 meninas principalmente, porque as meninas concentram mais gordura no quadril do que os meninos, porque as meninas têm a possibilidade de engravidar e essa gordura do quadril vai servir o quê? De reserva energética para o bebê. E aí tem, mesmo entre as meninas, você vai pegar 2 meninas da mesma altura, da mesma idade, pode ser da mesma cidade, pode ser gente da mesma família. Pode acontecer de uma ter o quadril com maior concentração de gordura e a outra ter o quadril mais delgado, com pouca concentração de gordura, tá? Então, e tem o mesmo peso. Então, o fato de ter... Uai, meu celular deu um tilt aqui. O fato de ter o mesmo peso não quer dizer que a distribuição ao longo do corpo é igual. Por isso que existem corpos tão diferentes, né? Tem indivíduo gordo, que ele é gordo, mas ele não tem quadril, ele só tem barriga. Tem indivíduo que é gordo, mas ele é todo gordo, a cara gorda, braço gordo, peito gordo, barriga gorda, quadril gordo, perna gorda. Tem indivíduo que é gordo, tem quadril, tem barriga, tem peito, etc., mas a perna é fina. E aí por diante. Então, a gordura ela vai se distribuir no corpo das mais variadas formas. E isso tudo vai depender de quê? Da predisposição genética, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma ferição de circunferência abdominal, circunferência da cintura. Então, você vai passar a fita em volta do tronco do indivíduo e vai medir. No braço, a mesma coisa, vai passar a fita em volta do braço do indivíduo e vai medir.
né? No quadril também a mesma coisa, na panturrilha a mesma coisa. A única coisa que a gente tem que observar é que nessas medidas de circunferência a gente tem um ponto ideal para medir. No caso, o ponto médio, né? Aqui na circunferência abdominal ou da barriga, é um ponto entre esse final da barriga. A gente estabelece um ponto médio aqui. Nessa aferição dessa menina não está muito médio, não, mas enfim. Lá em avaliação nutricional, vocês aprendem isso com a Fernanda, ok? Aqui tem a medida da circunferência da panturrilha. Essa menina está medindo também, é um pouquinho mais para baixo. Mas como foi a única foto que eu achei no momento, foi só para vocês entenderem que tem que passar a fita em volta da panturrilha. E aqui a circunferência braquial, né, ou do braço. Essa medida já está ok. E aí as dobras cutâneas, né, a gente vai fazer uma medida para ver também a concentração de gordura no tecido subcutâneo. Então, pesa, faz as circunferências do corpo e depois as dobras para ver se a quantidade de gordura que a gente está acumulando no corpo, né? É muito simples fazer, e não é invasivo. O problema é que, para aferir dobra cutânea, a pessoa tem que ser muito bem treinada, porque a chance de aferir errado, de pegar uma dobra errada no corpo, é muito grande. Tá? E quando o indivíduo é obeso, tem muita concentração de gordura, fica difícil a gente aferir essas dobras cutâneas. Tá? Quais são as dobras que a gente faz? Já devem ter visto com a Fernanda. A tricipital, a bicipital. Tricipital é no tríceps, a bicipital é no bíceps, a subescapular e a suprailíaca, que é na região próxima à virilha. Aqui são as técnicas, a gente identifica, segura a prega, né, do corpo com a mão e vai utilizar uma pinça para medir. Tá? Faz a aferição da leitura, né? E a gente deixa a leitura por uns 2 a 3 segundos para fazer tudo certinho. E geralmente, gente, em dobra cutânea tem que fazer média, tá? Não dá para pegar a primeira e usar, não, porque o erro é muito grande. Essa aí é uma da tricipital, né? Então a gente pega com o dedinho a dobra, faz aquela dobra de pele e gordura e usa o aparelhinho para aferir. Essa é a bicipital. A subescapular, nas costas, e a suprailíaca eu não achei, mas é porque geralmente a pessoa fica nua, né? Então, nua sim, pelo menos de roupa íntima para fazer, não divulgam muitas fotos. E essa aí é o adipômetro, né? Ou a pinça que a gente vai abrir e fechar para aferir, e as medidas vêm aqui nesse visor. Quando a gente tem paciente internado, então, a gente vai estimar o peso, porque internado que não está deambulando, tá? Tem paciente que consegue levantar e subir na balança e aferir estatura na parede. Então, se eles puderem, a gente não pode ter preguiça. A gente vai fazer uma estimativa da estatura, a gente calcula o IMC e a gente faz dobras cutâneas, se possível. Tá bom? Aqui está o trabalho. Tá? Eu coloquei aqui no final só para mostrar para vocês, né? Mas está lá no arquivo do Moodle. A parte 1, vocês vão calcular o IMC desses pacientes e o de vocês. E a parte 2, vocês vão calcular a estimativa da altura de vocês usando a sua altura do joelho, tá? Então, vocês vão ter que relatar a altura real, a altura estimada e avaliar, né? Falar se houve alguma diferença. Coloquei aqui no slide uma sugestão de vídeo que está ensinando a aferir dobra cutânea, mas é só caso alguém queira assistir, não é obrigatório para fazer atividade, não, ok? Terminamos, então, a aula de hoje. Deixa eu finalizar aqui. E aí eu vou encerrar a gravação também. Eu já estou atrasada, né? Sorte que não tem aula do Thiago, senão eu estava morta. Vou encerrar a gravação também, né, dessa aula de hoje. E aí, se vocês